Aqui na nossa Rádio USA, política se discute. Começa agora, Política em Foco. Para você que sintoniza a nossa Rádio USA, o Brasil mais perto de você. Eu, Márcio Fofo, estou chegando por aqui. E agora nós temos a alegria de receber no Política em Foco a ex-juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, atual subsecretária, também do Estado do Rio de Janeiro, cuidando das políticas públicas relacionadas às mulheres. Alguém que, sem dúvida alguma, tem uma linda história dentro da magistratura e também dentro da política do Brasil. Estou falando da doutora Glória Heloísa, que também nos recebe nessa noite no Política em Foco. Uma ótima noite, doutora Glória, tudo bem? Uma ótima noite para todos nós, Márcio. É um prazer estarmos aqui juntos, conectados, falando, Vamos conversar sobre coisas tão importantes. Eu quero agradecer essa oportunidade e espero poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, não só como magistrada, juíza de direito que fui, mas hoje como subsecretária de políticas públicas para as mulheres. Legal. Primeiro de tudo, eu gostaria até que a doutora pudesse talvez traçar aqui uma relação entre uma função e outra, Anos aí na magistratura e também agora mais inclinada, para esse trabalho, de desenvolver políticas públicas para as mulheres, Acredito eu que a vocação do serviço, a vocação de uma certa forma buscar, paridade, justiça social, acaba de uma certa forma te inspirando para essas duas etapas da sua vida, É verdade, a gente sempre procurou ter uma vida com propósitos, E propósitos que, na realidade, têm por objetivo a transformação de vidas, de realidades. A gente sempre focou nessa justiça social, nessa entrega de serviços que viessem a proporcionar a transformação, de realidades diante de tantas vulnerabilidades. E foi por isso que eu escolhi ser juíza de direito, e uma juíza, muito focada, numa justiça de aproximação, de proximidade com o nosso jurisdicionado, porque eu sempre entendi que para que eu pudesse julgar bem, para que eu pudesse entregar a justiça de forma útil, pacificando os interesses, eu tinha que conhecer a realidade daquelas pessoas que batiam à nossa porta. Nos últimos anos, eu acabei desempenhando uma função que eu tenho muito orgulho e, se posso dizer, me sinto um pouco saudosa, porque a gente acabou trabalhando com as famílias vulneráveis, com as crianças, com esses núcleos familiares, mas sempre focada na ideia de promover o exercício da cidadania na sua plenitude, principalmente, Márcio, porque eu vim de um berço muito humilde. E aí eu me lembrava, na época da minha infância, da minha adolescência, que eu tinha, por exemplo, a oportunidade de estudar num bom colégio municipal, a oportunidade de me socorrer de um tratamento de saúde num posto de saúde local. E isso, quando eu decidi ser magistrada, o meu foco sempre foi, então, proporcionar essa dignidade, baseando aí os direitos fundamentais, individuais, e eu resolvi ficar um pouquinho lá na infância e juventude, me dedicando, então, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, porque eu acreditava que eles precisavam ter voz e vez dentro da sociedade. Eu queria que eles tivessem as mesmas oportunidades que eu tive. E aí eu fui muito feliz, porque a gente conseguiu deixar um legado de aproximação lá na justiça. Eu procurei sempre, além de ser juíza, ser uma grande ouvinte e entender as dificuldades que cada família, acabava trazendo lá para a justiça, e a gente conseguia, então, dar uma sentença real utilitária, em tempo imediato, porque justiça tardia nunca foi justiça. Então, foi baseando nessas experiências, a partir dessas experiências, que a gente continuou
tentando, né? E eu acredito que a gente vem desempenhando um papel de entrega de serviços que continuam a transformar realidades aqui, já como subsecretária de Estado. Agora, a gente percebe nitidamente, né, que é um exercício de empatia para com o próximo, né? Inclusive, acho que vale a pena a gente abrir um parênteses aqui, né? Que a doutora Glória Heloísa foi alçada ao posto de juíza, né? Uma operadora do sistema judiciário brasileiro, ainda muito jovem, né? Foi talvez uma das mais jovens do Brasil, não foi? Olha, eu tinha 27 anos realmente quando me tornei magistrada, me tornei juíza, mas a gente começou muito cedo, né? Porque a gente tinha a vontade realmente de trabalhar o mais rápido possível para fazer, né, a nossa parte dentro aí da sociedade. A gente foi advogado, né, aos 20 anos de idade, eu me tornei advogada. Aí eu exercei a advocacia durante 5 anos e finalmente consegui me tornar juíza de direito aos 27. Então, realmente, eu me tornei juíza muito cedo, apesar da experiência que a gente já tinha, porque eu sempre trabalhei desde a minha adolescência para conseguir, então, galgar os espaços que eu sempre pretendi. Legal, a gente está conversando com a doutora Glória Heloísa, ex-juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente ela é subsecretária, né, do Estado do Rio de Janeiro também. Fez aí uma transição, né, para a política, inclusive tendo que abdicar de uma carreira muito exitosa dentro do judiciário. Eu vou para um rápido intervalo comercial, doutora Glória, mas eu vou deixar já uma pergunta, né, para que a senhora na sequência possa também compartilhar com os nossos ouvintes. Como é que foi essa transição, né? Como é que foi essa decisão de abandonar, né? Porque um juiz, ele tem que praticamente dizer não para a sua carreira, né? E para abrir uma nova frente, né? Por exemplo, muitos ouvintes vão se lembrar do que aconteceu com o próprio ex-juiz e ministro Sérgio Moro, né? Que teve que também abdicar da sua carreira, né? Como juiz ali em Curitiba, para ingressar no governo Bolsonaro como ministro da Justiça. Acredito eu que não deva ter sido uma decisão das mais fáceis, mas daqui a pouquinho a doutora Glória Heloísa vai contar pra gente aqui no Política em Foco. Só um minutinho, não sai daí. Nossa Rádio USA. Já estamos de volta com o Política em Foco dessa terça-feira, 21 de setembro de 2021. Programa gostoso, hein? Programa bem legal, estamos aqui recebendo vários convidados, histórias interessantes, nosso bate-papo nesse momento, né? Eu já conversava antes do intervalo comercial com a doutora Glória Heloísa, ela que é juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, atualmente subsecretária do Estado do Rio, ela que trabalha, né, desenvolvendo políticas públicas em prol das mulheres. E eu deixei uma pergunta antes do intervalo, falando como que foi essa decisão, né? De repente, abrir mão, né, de uma carreira de sucesso na magistratura para, de repente, ingressar aí numa nova formatação de prestação de serviços, né, ao público, né, mas agora mais dentro da política. Foi algo fácil? Foi uma decisão fácil? Foi muito difícil? Demorou muito para tomar essa decisão? A senhora achou que talvez pudesse ser uma forma de ampliar até o trabalho que já era realizado? Compartilha com a gente essa sua experiência. Então, a decisão, claro, né, não é uma decisão fácil de ser tomada, né? É uma decisão realmente que requer muita responsabilidade, até porque a gente, enquanto juiz, eu sempre encarei a minha função como uma missão divina, uma missão de vida. Então, de repente, encerrar esse ciclo, a gente realmente teve que pensar bastante, mas você acabou encerrando aí a minha resposta na medida em que eu sempre servi a população, mas eu queria servir cada vez mais. E para que eu pudesse servir cada vez mais, eu realmente tinha que encerrar esse ciclo. Eu sempre falo que eu não abandonei a carreira da magistratura e eu descobri, na verdade, que para fazer justiça social, você não precisa estar exatamente sentada numa cadeira de magistrado, numa cadeira de juiz. Você, como gestor público, você pode continuar a fazer esse trabalho de justiça social, promovendo aí de forma mais ampla, né, genérica, políticas públicas que venham de fato a contribuir para a melhoria da vida das pessoas. Então, assim, fazendo uma analogia, eu sempre disse que a vida é cíclica,
né? E por isso, às vezes, nós precisamos realmente sair, né, de um momento, sair de uma estação e entrar em outra. Todas essas estações têm a sua beleza própria. Então, a gente resolveu encerrar esse ciclo na magistratura para promover em alta, digamos assim, escala, numericamente falando, um serviço que viesse ampliar todas as pessoas e não somente aquelas que chegavam à porta da justiça. Então, foi uma decisão difícil, mas tomada com muita responsabilidade. A minha tomada de decisão foi pensada, eu orei bastante, eu sou uma mulher de fé, sempre coloco Deus à minha frente e eu acredito que onde quer que eu esteja, eu vou conseguir desempenhar um papel de responsabilidade que venha realmente impactar a vida das pessoas, porque, na verdade, é Deus que nos usa, onde quer que nós estejamos, né? Agora, é possível, por exemplo, escalonar, né, dentro do espectro, né, de possibilidades de ajuda, por exemplo, aonde que talvez, eu sei que foram mais de 20 anos, né, como juíza, né? 23 anos. 23 anos, né? E agora dentro do governo do Estado, né, mais no universo mais político, criando também uma história bonita, né? Mas aonde que talvez a senhora acha que talvez possa ter um pouco mais de facilidade ou de dificuldade? Qual que é a diferença, né? Até mesmo em nível de autonomia. Hoje, o cargo que a doutora exerce, né, como subsecretária, exige talvez um trabalho mais de equipe. É um trabalho diferente que era exercido à época como juíza? Dá para escalonar? O que é mais difícil ou mais fácil? Eu acho que o grau de desafio, de dificuldade, em qualquer lugar que você esteja, realmente, a gente sempre vai passar por momentos assim. Mas é interessante, você colocou uma questão muito oportuna. Você, como juiz, você decide sozinho. Essa é a justiça clássica, né? A justiça que a gente fala de retributiva, porque você trabalha em cima de um caso concreto, as pessoas vão, né, até a justiça pleitear lá o seu direito. Então, concretamente, você retribui esse direito, fazendo com que esse direito lesado venha a ser recomposto. E hoje em dia, nós de uns 5, 6 anos para cá, principalmente na Justiça da Infância e Juventude, onde eu encerrei essa minha carreira, né, combati esse meu bom combate já na infância e juventude, eu aprendi a, digamos assim, trabalhar com uma justiça restaurativa, que é uma justiça horizontalizada, o que significa dizer que as decisões do juiz são decisões tomadas a 4 mãos, porque você ouve, por exemplo, o assistente social, você ouve o próprio adolescente, então, na verdade, você compartilha as suas decisões. Então, eu não senti muita diferença, porque quando a gente passa a ser gestor, né, a gente, de fato, para implementar uma política pública séria, contínua, com sustentabilidade, você precisa ouvir vários atores e, na realidade, desenhar esse caminho, né? Ninguém anda sozinho, ninguém constrói sozinho. Então, na verdade, essa transição para mim não foi muito difícil, porque eu já utilizava dessa justiça horizontalizada, a vários braços, para encontrar o melhor caminho e solucionar os casos que estavam à minha frente, porque a gente lidava com crianças, adolescentes e com família. Aqui, como gestora de políticas públicas para as mulheres, a gente continua fazendo o mesmo trabalho. Quais são as principais demandas hoje em dia aí na subsecretaria? Bom, nós estamos trabalhando hoje em dia, por conta da pandemia, e aí de uma forma mais prioritária, com a capacitação de mulheres que sofreram e sofrem violência contra a mulher, violência doméstica, mas também aquelas que perderam a sua empregabilidade em razão da pandemia. A gente vive um momento muito difícil de pandemia, de isolamento social, e a gente sabe da taxa de desocupação aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, velando, né, para que essas mulheres rompam o ciclo de violência, esse silêncio, e venham a voar para a liberdade, ou seja, a gente diz assim que essas mulheres precisam ter a sua empregabilidade de volta, a gente então está trabalhando com alguns programas, por exemplo, o Capacite Mulher, o Dona de Mim, o Voo para a Liberdade, o Qualifica a Mulher em parceria com o governo federal, com o Ministério da Família, né? E aí a gente está promovendo essas qualificações profissionais
principalmente dentro da área do empreendedorismo, porque o que a gente quer é que as nossas mulheres, né, do estado do Rio de Janeiro, e a gente pode falar em Brasil também, tenham as mesmas oportunidades de trabalho, de renda, de emprego, porque a força feminina, a força de trabalho feminina sempre impactou a economia. Legal, legal. Agora, a doutora Glória Heloísa, que também se colocou à disposição, né, com uma candidatura no ano passado, né, buscando a prefeitura do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, né? Estamos aí num ano que antecede, né, as eleições de 2022, sem dúvida alguma serão eleições bastante acirradas, né? Uma eleição que visa aí eleger diversos cargos, né? Existe algum projeto também já para 2022? Como é que a doutora também está se posicionando nessa questão, né, de talvez galgar aí a um cargo eletivo? Então, nós estamos focando na força do hoje, né? Eu procuro, dentro desse meu trabalho, deixar um legado, né, de gestão, mas a possibilidade de, no ano que vem, 2022, encontrar parceiros para que a gente possa realmente concorrer a um cargo eletivo, não é algo, digamos assim, que não passa pela minha cabeça. A gente tem realmente conversado bastante com vários atores e vamos juntos, sim, procurar um caminho, um meio termo para que a gente possa se colocar à disposição da população. O meu foco, Márcio, é me colocar à disposição da população, quer seja como deputada, quer seja como gestora, enfim, onde quer que Deus aí venha abrir a oportunidade, a gente vai estar trabalhando. O importante é simplesmente continuar servindo a população. Eu fui, durante 23 anos, alguém que julgou, né, o ser humano, e hoje eu estou me colocando à disposição da sociedade para ser julgada. E aí, de fato, em 2022, a gente pretende continuar, né, fazendo um trabalho de política pública voltado para servir a população. Legal, legal. Muito bom papo. É muito interessante a gente ver realmente alguém que demonstra através da sua trajetória, né? Está absolutamente antenada com a vocação, né? Acho que quando a pessoa consegue nessa vida, né, se descobrir, né, vocacionado para fazer algo e esse algo vai trazer benefício para o outro, né? Nós falamos aqui sobre a empatia, né, sobre o serviço. Isso é muito legal, a gente fica muito feliz em poder também compartilhar um pouco da sua história, doutora Glória Heloísa. Os microfones da nossa Rádio USA, sem dúvida alguma, estão abertos, né, para uma nova oportunidade, mas desde já agradeço pela gentileza de nos atender nessa noite. Eu que agradeço essa oportunidade, fico muito feliz, estou à disposição de todos para os esclarecimentos assim oportunos, para falar um pouco aqui, né, do estado do Rio de Janeiro, falar sobre o nosso trabalho e principalmente sobre as nossas realizações. Então estou à disposição de vocês. Valeu, um forte abraço. Forte abraço para todos. Nossa Rádio.